capítulo 6, vamos ler o 3 e o 4, que vem nos dizer assim. O 3 fala assim: e enviei mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Amém? Glória a Deus. Palavra gloriosa da parte do Senhor, irmãos. Onde eu estava meditando na palavra de Deus, e você voltando um pouquinho mais para frente, mais para trás, do livro de Neemias, aqui no início. Neemias ali, ele trabalhava com o rei, né? Ele era copeiro, ali onde ele trabalhava, onde ele servia o rei, ali da Pérsia. E Neemias, irmãos, ele ficou sabendo da situação da cidade dele, de Jerusalém. Ficou sabendo da ruína que estava acontecendo, os muros derrubados, coisas tristes ali, devastadoras, estava ali naquele lugar, naquela cidade, onde era a cidade dos pais, onde era a cidade dele. E uma coisa que eu fiquei meditando e achei muito interessante, irmãos, que Neemias, ele ficou sabendo, irmãos, e a partir do momento que ele ficou sabendo, Neemias, ele se entristeceu. Só que o interessante é que mesmo ele triste, irmãos, ele não se entregou. A Bíblia fala, irmãos, que Neemias, ele começou a interceder por aquela cidade, interceder por aquele povo. Neemias começou a orar a Deus, apresentando aquela causa ao Senhor em oração. Aleluia. E eu fiquei meditando, irmãos, que Neemias, ele não se conformou com aquela situação. E muitas vezes tem algo nas nossas vidas, irmãos, aleluia, ou em nossa volta, em nossa casa, que está acontecendo e a gente fala: é assim mesmo, vou deixar para lá, é assim mesmo. Daqui a pouco passa, irmãos, a gente serve um Deus que tudo pode. Temos que colocar diante dos pés do Senhor. E é para isso que viemos para a casa do Senhor, irmãos. Aleluia. Para colocar nossas causas diante do Senhor. Neemias ali, irmãos, ele não se conformou. Por quê? Porque ele conhecia um Deus que tudo pode. Um Deus que tinha poder de fazer todas as coisas. Então Neemias ali começou a interceder. Se você ler ali no capítulo, no início, no primeiro capítulo, Neemias começou a interceder ao Senhor, em oração, em jejum, apresentando, irmãos, aquela causa. Por quê? Porque ele não aceitava aquela situação. E o Senhor falava no meu coração: quantas situações acontecem no nosso meio, até no meio da nossa família, no meio da nossa casa, e achamos muitas vezes, irmão, que é normal, é natural. Não, tem que acontecer. Temos um Deus, irmão, para apresentar essa causa. Verdade, não podemos nos conformar com certas coisas que vem dentro da nossa casa, ou até mesmo no nosso trabalho. É apresentar ao Senhor: Senhor, isso aqui está desse jeito, isso aqui não te agrada, Senhor, eu estou triste com isso. Entra com providência. Estamos no ciclo de oração, irmãos, e o Senhor quer falar também sobre a oração. E Neemias ali, ele apresentava ao Senhor, irmãos. E chegou um dia aqui, já partindo para o capítulo 2, que Neemias estava servindo ali o rei. Foi servir o rei como todos os outros dias que ele servia. Mas creio eu, irmãos, que o Neemias chegava diante do rei, feliz, sorrindo das outras vezes. Porque ninguém vai chegar diante do rei, irmão, de cara amarrada, né? De qualquer jeito. Quando chegamos diante do rei, é feliz, glorificando o nome santo do Senhor, né? E Neemias, creio eu, que ele chegava ali diante do rei, o qual ele servia com alegria no coração, com alegria na alma, com satisfação do que ele estava fazendo, do que ele estava entregando, que era o serviço dele. E será que nós chegamos na casa do Senhor também assim? Entregando ao Senhor com o coração aberto, com o coração feliz? Ou será que eu só vou lá porque ele me mandou ir, porque eu tenho essa obrigação? Ou será que eu vou porque eu quero adorar esse Deus com o meu coração? Aleluia. Eu quero servir com alegria. Como que eu vou? Aleluia. Mas teve um dia, irmãos, que Neemias chegou triste. Porque tem esse dia também nas nossas vidas. Tem dias que chegamos na casa do Senhor e estamos tristes, irmãos. Mas perceba que nem assim Neemias deixou de não ir. Ele poderia: hoje eu não vou, eu não estou bem. Às vezes vem essa desculpa, né? Irmãos, eu não fui para a igreja, o que aconteceu?
E ali ele perguntou, né, o que estava acontecendo, né? E o Senhor lhe pergunta nessa manhã: aleluia, o que te deixa triste? Se porventura tem algo que te entristece, irmãos. O Senhor te pergunta, não tem nada que o Senhor não possa fazer para não alegrar o seu coração, para não poder alegrar o seu coração. Já teve muito momento, irmão, na minha vida que eu me vi triste, sim. Mas também, no fim de tudo, eu pude me alegrar. Aleluia. Porque o Senhor, irmãos, não vou dizer que chegou tarde, porque o Senhor, Ele sabe o momento de chegar. Verdade. Era esse o momento. Aleluia. Às vezes fala, mas por que não veio ontem, um exemplo? Mas se o Senhor chegou hoje, porque era para ser hoje. Aleluia. Eu ainda aguentava chegar até aqui hoje. Então, irmãos, tem um momento que o Senhor, Ele vai chegar e Ele vai tirar aquela angústia. Aleluia. Vai tirar aquela tristeza. E você, irmãos, vai glorificar o nome santo do Senhor. E o rei ali perguntou, e Neemias, irmãos, ele se abriu. Ele poderia também disfarçar, né? Dizer, não, estou triste, largar para lá, nem falar nada. Mas Neemias, ele se abriu, ele conversou com o rei, ele falou. Então, ainda que o Senhor saiba o que você está passando, irmão, se abra. Conte para o Senhor. Aleluia. Mas conte em detalhe. Fala para Deus. Glória, Ele está para te ouvir. Mas o Senhor, Ele sabe o que eu estou passando, Ele sabe. Ele sabe, mas Ele quer que você converse com Ele. Relacionamento, comunicação. O Senhor quer te ouvir. Aleluia. E Neemias ali, irmãos, se abriu. Falou para o rei o que estava sentindo. E como ele tinha orado antes, porque antes aqui você vai ver, no capítulo 3 já em diante, que ele orou antes também. De se conversar ali com o rei, de explicar com o rei. Primeiro ele tinha conversado com o Senhor, orado. E o Senhor ali, ele já vai trabalhando ali no coração do rei, irmãos. E quantas situações às vezes temos, o Senhor já vai trabalhando. Aleluia. Você vai orando, o Senhor vai agindo. Verdade. Você vai orando, o Senhor vai fazendo. Aleluia. Aquilo que você pode fazer, você faz. Mas tem algo que só o Senhor pode fazer. Tem algo que só o Senhor, irmão, pode trabalhar, pode pôr a mão. Então aquilo que for do Senhor, deixa, o Senhor faz. Mas aquilo que dá para você fazer, buscar a Deus, apresentar diante do Senhor em oração, em obediência, faça o que tiver na sua mão. Aleluia. Então Neemias ali, ele falou tudo para aquele rei. E o rei ali, irmão, deu a permissão para que ele fosse ali fazer o que estava no coração dele. Porque muitas vezes, irmão, tem irmãos e irmãs no nosso meio que tem desejo de fazer algo para o Senhor, irmãos. Mas às vezes tem algo que impede. Sei lá, vou falar de mim, a timidez, o acanhamento, né? É coisa que quer nos prender, irmão. Mas nós temos que nos soltar. Aleluia. Deixar que o Senhor nos use. Porque foi o Senhor que deu a nossa boca. Às vezes usamos para falar. Até vou usar um termo aqui que é o que acontece. Falar da vida dos outros. Sendo que nós estamos falando da vida de Jesus. Para alguém, irmãos. Que só vamos falar coisa boa. Aleluia. É isso? Então, Neemias ali, irmãos, tinha esse desejo. Então, creio eu que o Senhor já trabalhou ali no coração do rei, irmãos. Porque já via ali aquele desejo no coração de Neemias. Que Neemias apresentava ao Senhor. E aquilo que você tem desejo, irmão, tenha certeza. Um dia o Senhor pode abrir as portas. Verdade. Um dia o Senhor, irmãos, pode te surpreender. Verdade. Eu estava falando com o Senhor, mas Jesus, quem diria, né, Neninha? Quem diria? Quem me vê, me conhece, não sabe. Eu tenho minha filha aqui que está aqui, e não deixa eu mentir. O que o Senhor pode fazer na vida de alguém. Então, irmão, não pense que você serve um Deus limitado, irmãos. O nosso Deus, ele vai muito além do que pensamos, do que achamos que podemos fazer. Então, Deus já sabia no coração do desejo ardente que Neemias tinha, irmão, de ali reconstruir aqueles muros, deixar aquela cidade, irmão, como antes. Sabe aquele desejo que você tem de fazer algo na casa do Senhor, no meio das irmãs, mas você fica pensando, presente ao Senhor, irmãos, que o Senhor ele pode surpreender qualquer hora dessa aí. Então Neemias ali recebeu a permissão do rei. E ali ele recebendo a permissão do rei, irmãos, e ele não foi só, porque ninguém faz nada sozinho, não é isso? Sempre tem alguém para nos dar as mãos, para nos ajudar, como o pastor falou aqui antes. O Senhor sempre vai levantar alguém
para te ajudar. O Senhor não vai deixar você sozinha. Não vai deixar você sozinho. Por quê? Porque Ele sabe que vai tornar mais difícil para a gente. Então, nos darmos a mão e ajudar uma ou outra no círculo da oração, em oração naquilo que eu preciso, né? E o Senhor, Ele vai nos dar graça e ali vai fazer no nosso meio. Só, irmãos, que também vai ter aqueles que vai se levantar. E temos que estar prontos também para isso. Ali também, quando Neemias se propôs e colocou aquilo no coração dele, teve a permissão do rei, teve alguém que ficou sabendo e não se agradou, irmãos. Porque sempre também vai ter. Vai se levantar no nosso meio alguém que não vai se agradar daquilo que você tem no seu coração, vai querer botar destaque, vai querer botar gosto ruim, vai querer falar, não é fulano, não, mas tinha que ser fulano. Não, irmãos, Deus estava no negócio, o rei deu a permissão, ele estava com desejo e ele ia fazer. Só que o que Neemias precisava, irmão? E ele não abriu mão do foco, do alvo que ele queria, irmãos. E é aquilo que eu quero falar, irmãos. Que é no versículo que lemos. Tobias e Sanbalat, eles começaram a querer se intervir a obra que estava no coração de Neemias. E ali começaram a cutucar, e aqui a palavra de Deus vem nos dizer que eles mandaram mensagem falando, e eles, irmão, não mandaram uma vez e desistiram, não. Não pense, irmãos, que alguém vai querer te distrair, te tirar do foco uma vez e pronto. Não, eles vão estar sempre insistindo, que é para ver você parar, é para ver você desistir. E Neemias aqui, podemos aprender com ele nesta manhã, irmãos, que o foco é tudo. Aleluia. Então, você sabe o que você quer. Aleluia. Você tem um alvo. Temos um alvo, irmãos. Mas as distrações estão aí. As distrações estão aí para tirar a nossa atenção, tirar a nossa visão daquilo que o Senhor colocou na nossa mão, daquilo que o Senhor tem para mim e para você, do propósito que Deus tem para mim e para você. Porque, irmãos, não foi depois que você nasceu que Deus falou, vai ser esse propósito aqui para a irmã Leninha. Não. Muito antes de nascer, o Senhor já tinha algo programado, projetado, propósito ali na vida dela, na minha vida e na sua. Só que no decorrer dos anos, nós vamos crescendo, nós vamos, né? E nos afastando do propósito, irmão, de Deus. Mas o propósito do Senhor para nossas vidas é o melhor. É estar na presença dEle, irmãos. É trazer vidas para perto dEle. É ensinar a palavra dEle. É proclamar o Evangelho. E principalmente dar testemunho. Na nossa rua, na nossa casa. Porque muitas vezes ser crente na igreja é muito fácil. Ser crente na igreja é fácil. Eu sempre fico pensando, não, quando eu for levar uma palavra, eu sempre quero ter alguém da minha casa no meio, que eu vou ficar olhando na minha cara assim, quando eu estiver falando coisa aqui. E lá na escola dominical, irmãos, que o meu marido está lá sentado me escutando. Isso é tudo para a glória de Deus, irmão. Fica lá me escutando, eu fico até glorifico o nome do Senhor. Eu digo, mas Jesus, quem diria, Jesus? Está aí me escutando. E aí, quando precisa, teve uma revista aí que foi falar da família, né? Não sei se meu marido ainda estava lá. E aí eu ensinei ele como que o sacerdote, irmãos, como que o homem tem que agir dentro de casa, e ele teve que me escutar. Se ele não para para me escutar em casa, ele me escutou ali. A glória de Deus, olha o que Deus faz, irmão. E ele está lá, isso para mim é uma honra. Não é sempre que ele vai, mas sempre que ele pode, ele vai. Às vezes, no dia que eu estou ensinando, isso para mim é uma honra. Eu digo, Senhor, isso aí é o Senhor que faz. Porque se o homem não quer escutar em casa, ele vem escutar aqui. Escuta a mulher mesmo falando, eu digo, glória a Deus. E aí ele tem que ouvir. E aí, na lição, eu estava ensinando como que o sacerdote age dentro do lar, né? E eu falei, a hora é agora, Jesus. E Jesus me usou ali, eu ensinei para a glória de Deus, e ele ouviu, e não sei se guardou, mas guardou, né? Porque o melhor dele está melhor. Então, irmãos, vai aparecer quem vai tirar o fogo. Só que Neemias, ele sabia o que ele queria. Neemias, irmão, ele tinha no coração ali um alvo, um desejo, que era de fazer aqueles muros, né? De reerguer aqueles muros. Então, como eu estava falando antes, irmãos, o inimigo, ele não vai tentar uma vez e te deixar, não. Eu tentei, ela não desistiu, agora eu vou partir para outra. Não, ele vai estar sempre insistindo ali, ó.
Ele vai estar sempre insistindo. Então, por isso, irmãos, temos que saber o que queremos. Porque senão vamos parar. Senão vamos desistir. Mas quando você sabe o que você quer, irmão, você fala, não, eu quero isso aqui. E é isso que eu vou fazer. Então, você tem foco ali. Leva ali com compromisso. Que o compromisso é muito importante. Você leva ali, irmãos, e você vê Deus operar. Você vê Deus fazer, irmãos. E muitos vão te achar, mas quer ser a boa, quer ser a santa, quer ser... Não se importe, irmão. Sempre vai ter esse que vai falar. Eu já coloquei isso no meu coração, que eu não vou me importar com isso. Não vou me importar, irmão. Porque sempre vai ter alguém que vai falar. Mas você sabe lá dentro de você o seu alvo. Você sabe o que você quer. Então, continue fazendo. Se estiver alinhado à vontade de Deus, continue fazendo. Sempre perguntando para o Senhor. É isso mesmo, Jesus? É isso mesmo? E o Senhor, irmãos, Ele vai confirmar. Ele vai te mostrar. E se estiver alinhado com a vontade dEle, você vai ver você prosperar na vontade do Senhor em tudo. Então, eles não desistem, irmão. E o que Neemias falou? Não posso descer. Não posso parar. Estou fazendo uma grande obra. Aleluia. E quantas vezes, irmãos, paramos no meio do caminho? Por quê? Porque a distração, ela vem. Tem muitas aí fora. A distração, ela é grande, né? Para criança, adolescente, jovem, para nós também, né, não, Leninha? Tem muitas distrações, irmãos. Se nós não estivermos mesmo focados, vamos parar. Vamos parar no meio do caminho, porque parece que não está andando. Tem hora que parece que não está andando. Mas continue no seu foco. Continue naquilo que você quer. Não olhe se alguém já... não é que nós queremos, irmãos, que alguém pare no meio do caminho, nem se desanime. Não é isso. Entenda. Mas se alguém prostou lá, irmão, não se junte a quem prostou. A menos que você vá lá para incentivar, para trazer. Mas não para sentar junto e ficar lá parado. É para se movimentar. A igreja do Senhor, irmão, ela se movimenta. Irmãs do círculo de oração se movimenta. Na igreja, em casa, buscando e fazendo a obra de Deus. E aprendemos muito aqui com Neemias. Ele falou, não posso parar. E da mesma... em 4 vezes insistindo, Sanbalate mandou a mensagem e ele retornou de novo a mesma coisa, irmão. Estou fazendo algo para o Senhor. Então, irmãos, sábado aparece tanta coisa, né, irmãos? Sábado, irmão, vai no céu, não posso. Sábado eu tenho o ciclo da oração. Você tem um compromisso, irmãos. A não ser que seja uma consulta, uma coisa assim, que não tem como mudar, entendemos, né, irmã? Mas às vezes, irmãos, me perdoe aqui, me desculpe, nosso pastor e até as irmãs, que já tem um tempo de oração e sabem, irmãos, cada desculpa desfarrapada, fala sério. Que a gente olha assim, Jesus, eu me vejo com tanta necessidade de orar, de buscar esse Deus, e o que acontece que essa igreja assim, né? E se nós não buscamos, irmão, na igreja, em casa, eu acho que fica um pouco mais difícil, viu? Fica um pouco mais difícil. Então, Neemias ali, irmãos, ele buscava, ele focava no Senhor, porque ele não tinha se conformado. Então, ele apresentava ali o Senhor, apresentava, irmãos, o desejo do coração dele, e como estava alinhado com o de Deus, a obra seguia. Só que ele, como eu falei antes, ele tinha aqueles que ajudavam ele, porque sozinho fica difícil, e o Senhor sabe. E sempre prepara alguém. E se você vê, irmãos, na palavra de Deus, falando de distrações, teve muitas distrações também, né? Iniciando lá por Eva, né? Eva se distanciou ali do marido, irmãos. O que Eva queria, né? Caminhando lá pelo jardim, saindo de perto do marido. Aí ela arrumou a distração, né? Arrumou alguém para bater papo, irmãos. E quantas vezes, às vezes saímos do foco do Senhor, se juntamos a outros, e ali quando pensa que não está saindo um assunto que não era para sair, né? Então, irmãos, isso aí é uma das distrações que nos tira também do foco. Se ela estivesse ali mais próximo do marido dela, ela ia estar livre, né? De ter esse tipo de distrações. Então, irmãos, temos que estar próximo de pessoas que nos levam para perto de Deus. Temos que estar próximo de pessoas, irmãos, que o que fala ali, o Senhor está no negócio. Você, né? Que ali vai te ativando também, te incentivando ali. Mas não, se for pessoas que vai te levar para longe do Senhor, irmãos, vamos ver aí, vamos rever aí, né? Para que a gente não se distancie de Deus. Aleluia. Outra distração também que o Senhor me mostrava, irmãos, e que nós conhecemos também foi de Davi, né? Davi era um rei, um homem de Deus. Davi tinha que estar na frente da guerra, né? Mas Davi achou de ficar em casa.
Irmãos, não vou dizer que eu não posso ficar um sábado ou outro, ou tem trabalho na igreja, eu não posso, mas se eu ficar em casa, eu vou ocupar minha mente com alguma coisa. Então, o que ocupamos, Senhor? Com as coisas do Senhor. Você percebe que outrora Davi, ele foi vitorioso ali, vencendo Golias, né? Matou ursos. E ele venceu Golias ali. Como que ele venceu? Com foco no Deus que tudo pode. Então, eu vou em nome do Senhor. Então, Davi ali estava com aquele foco, com aquele, né? Então, ali ele venceu. Por quê? O objetivo dele era vencer aquele gigante. E também tinha uma proposta boa, né? De casar com o rei, né? Então, olha aí o foco de Davi, irmãos. E nós também temos promessa de Deus para permanecer no foco, permanecer na direção que o Senhor nos quer. Mas então, Davi teve essas vitórias, mas teve aquele momento que Davi se distraiu, né? Viu algo bonito, porque algo a gente tem que guardar aí, irmãos. A distração, ela não vem de qualquer jeito, tá? A distração, ela não vem feia, de jeito que a gente não goste. A distração, ela vem bem bonita e bem atrativo mesmo. Então, irmão, distrai. Então, Davi viu algo bonito ali, quando pensou que não, estava Davi distraído. E conhecemos a história de Davi, as consequências que dava para ser evitada se Davi estivesse na guerra. Então, irmãos, Davi ali teve uma distração, que aos olhos humanos é boa, né? Mas nem tudo que vemos, irmão, é bom. Então, vamos tomar cuidado também com a nossa vista, com o que os nossos olhos veem, né? E temos também Sansão. O Senhor me fez lembrar de Sansão. Sansão também era um homem que já veio com a missão, né, desde o início, que o anjo visitou a mãe dele, né? Ela foi ali e falou com o seu esposo, Manoá, falando como que ia ser aquele menino. Ele procurou a instrução do anjo, como que criava o menino, e foi toda a instrução dada. Só que o menino cresceu e ninguém mais está debaixo do pai e da mãe ali, né? E ali, irmão, ele também arrumou uma distração boa e bonita também, né? E que tirou ele também, ele poderia ficar muito mais tempo ali naquela liderança, né? Mas a Bíblia fala que ele só ficou ali como juiz durante 20 anos, se eu não me engano. Então, ele poderia ficar bem mais, né? Mas só que aconteceu aquela distração. A gente também não tem como não lembrar da distração de Marta, né? Marta e Maria ali. Não é que Marta não estava fazendo uma coisa boa, irmãos. Porque é bom cuidar da casa, né? Tem vezes que a gente está aspirada para cuidar do lar, né? Mas é que aquele momento não era para ela estar distraída. Aquele momento era a hora dela ouvir a palavra. Jesus estava ali. Então, quer dizer, no momento que é para mim estar ali, centrada no Senhor, é para aquilo. No momento que eu estou na casa do Senhor, eu não posso estar me distraindo com uma coisa e com outra, né? Eu tenho que estar ali focada no Senhor. Então, não é que Marta estava fazendo coisa errada, que a gente pode pensar, mas Marta também não estava servindo a Deus, fazendo os afazeres? Sim. Mas não, o momento agora era de fazer o que Maria estava fazendo, que dela não ia ser tirada aquilo ali. Não era todo dia que Jesus estava lá. Então não é todo dia que estamos na casa do Senhor. O dia que vamos estar ali, opa, aqui, esse momento é do Senhor. Então eu não vou me distrair com certas coisas, né? Mas também, irmãos, o Senhor me fazia lembrar de pessoas que não deixou se distrair, e que podemos também seguir o exemplo dessas pessoas. José, por exemplo, foi um deles. José ali na casa de Potifar, irmãos, cheio de trabalho, né? Ela fazia tudo, ele poderia se distrair ali com a mulher de Potifar. Afinal de contas, não era qualquer mulher, né? Era uma mulher bonita, apresentável, mas ele se distraiu? Não. Ele tinha um foco, ele sabia o Deus que ele servia. Então José, irmãos, ele poderia muito bem cair ali. Não tinha ninguém vendo, não tinha, né? Então ele foi um momento oportuno, que muitas vezes não é esse o momento que falta na vida de alguém para cair. Um momento oportuno, não está vigiando. Então, José ali, ele teve aquele momento, o que ele fez? Saiu fora. Por quê? Vou sair do foco. Eu tenho um Deus que eu, né? Ele sabia do Deus que ele servia. O Deus dos pais. Então, eu não posso me distrair aqui. Então, José é um exemplo que a gente podemos aprender, né? Tem também Daniel. Se a gente olhar, irmãos, tem vários exemplos na Bíblia. Daniel também ali, quando ele foi levado ali para Babilônia, ele tinha uma posição elevada, boa. Ali tinha tudo para Daniel se distrair com muitas coisas ali, né? Não? E os três jovens ali, mas não, ele não tinha um foco também. Ele sabia um Deus que servia. E muitas vezes nos distraímos com tanta pouca coisa, com tanta pouquinha coisas.
E ali paramos de fazer aquilo que o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor tem para nós, irmão. Poderíamos estar bem lá mais na frente, mas estamos aqui parados, encalhados. Por quê? Porque eu me distraí de algo que eu poderia fazer. E eu falo aqui, irmãos, dos irmãos, com certeza no meu coração, já estou parando, tá vendo? De que, irmãos, algo que me prendia muito e me distraía muito era a tal da novela, tá? Eu era muito viciada em novela. Então, irmãos, eu parava, assistia e eu comecei a pensar, uma novela é 1 hora de relógio, né? Ou até mais, não sei, que eu não acompanho mais para a glória de Deus. Fui liberta. Então, irmãos, eu acompanhava ali, irmãos. E uma vez eu fui para o Belém, a sede lá do Belenzinho. Era a irmã Wanda ainda, que estava na época na frente. E ela estava ministrando uma palavra. E ela falou assim, não sei o que foi da palavra, que eu não lembro bem. Que ela falou assim, aqui tem mulheres de Deus, mulheres que se dedicam na obra do Senhor. E não é mulher que se envolve com coisas banais, né? Coisas como novela, como tudo. Aqui não tem mulher que faz isso. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, tocou no meu coração. Era como se Deus estivesse falando comigo. Tem gente aqui sim, você está aqui. Sabe, irmãos, eu recebi aquilo de uma forma e eu falei, vou parar de assistir novela, porque tudo é decisão também, irmãos. Tudo é decisão. Se eu quiser, eu faço. Se eu não quiser, eu não faço. Então, irmãos, eu falei, vou parar de assistir novela. Eu tenho uma Raqueline aqui de testemunha. Tenho televisão em casa. Tenho até no quarto que eu me botou. Mas não assisto novela, irmãos. E eu fiz um teste com Deus, irmãos. Se você quiser fazer também, faça. Eu troquei 1 hora de relógio. E às vezes era mais, porque tinha mais novela, sabe? Mas eu, quando tirava para assistir, eu assistia. Eu troquei com Deus. Eu fiz um teste com Deus. Eu falei, essa hora de relógio que eu tenho aqui na frente da televisão, eu vou ler a palavra de Deus. Irmãos, eu vi a diferença. Eu te falo com convicção. Eu vi a diferença, irmãos. Comecei a guardar a palavra de Deus no meu coração. Comecei a agir de forma diferente dentro de casa. Porque, cara, eu não sou boazinha santa, né? Deixa eu me corrigir logo aqui, que eu tenho uma filha aqui na minha frente. Mas, irmãos, eu vi a diferença. Então, irmão, faça prova com Deus, faça teste, irmãos. Parei de assistir novela. E aí eu em vez de eu estar na frente da televisão, quando ver, dou uma correria e faço minhas coisinhas lá, vou ler uma palavra de Deus, irmãos. Então, irmãos, tem coisa que nos diz. Então, o Senhor tinha muito para me passar, mas só que a distração tira aquela atenção. E de uma forma ou outra, quem é que impede o trabalhar de Deus, irmão? Na minha vida e na sua? É quem? Quem é que impede? É o inimigo, mas é eu mesmo, se eu deixar. Que a novela, quando eu tomei essa decisão, não vou assistir mais, vou trocar aqui, irmãos. Eu, como mulher de Deus, que vergonha. Eu fiquei com vergonha lá de eu e o Espírito Santo, porque ninguém sabia, né? Mas eu falei, mas Jesus está vendo e sabe, eu sou super viciada. Irmão, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Quando a novela começava, eu já sabia tudo o que ia acontecer. Pelo primeiro capítulo eu já sabia. Eu disse, por que na Bíblia eu não aprendi um capítulo? Meu Deus, eu não entendo nada. Porque é dedicação, irmãos. Aleluia. Aquilo que você mais se dedica é aquilo que vai desenvolver no seu cérebro, na sua mente, no seu coração. Então, irmãos, e quando eu era jovem, às vezes, acho que eu baseei também meu casamento, estamos aqui mais em mulheres, né? Meu pastor já me conhece mais ou menos, né? Me baseava naquele romantismo também, como é? Romantismo de novela, irmão, que uma vida real com um casal, a dois é totalmente diferente. Mas pelo fato de eu gostar muito de novela, acompanhar ali aqueles casal que era mil maravilhas, meu casamento também vai ser assim, né? E, irmãos, a gente tem que botar o pé no chão. Ali é tudo ficção. Muitos daqueles ali, ó, estão vivendo vida de amargura. Tanto que aqueles de lá do passado, igual Tarcísio Meira, que nem existe mais. Se você perguntar o nome daqueles atores todos, eu contei isso para Leninha, eu estou contando agora. Que vai servir para alguém aqui. Eu sabia o nome de todo mundo. Outra coisa que me prendia, o que eu quero saber do meio de artista? Eu não quero saber, irmão, de fofoca do meio de artista, eu não quero saber o que acontece lá. Mas tem muitos que se prendem a isso. E temos que nos informar, irmão, com a palavra de Deus, como mulher de Deus. Para na hora que alguém chegar até você, você tem uma palavra para falar, irmão. Tem uma palavra de animar a irmã que está desanimada. Tem uma oração para fazer. Então, irmãos, eu me alegro a Deus que o Senhor usou a irmã para falar ali. O Espírito Santo de Deus vem como flecha. Então, às vezes você vai em um culto, uma palavra, ela toca ali no seu coração e você volta para casa com aquilo. Eu falei, estou viciado em novela. Tenho que me sair disso.
Fui me saindo uns poucos, hoje estou liberta e posso contar aqui na frente da minha filha, para a glória de Deus. Glória a Deus. Estou liberta e aí eu leio a palavra do Senhor. Outra coisa que podemos ter cuidado, irmão, é com o trabalho, excesso de trabalho. Às vezes, é tanto trabalho, é tanta coisa, irmão. É um modo de o inimigo coloca para nos distrair também. Ah, eu vou trabalhar no sábado, aí já fica a obra de Deus para lá. Oi, irmão, domingo vou precisar fazer uma hora aí, já fica a obra de Deus para lá, irmão. A obra de Deus sempre vai ficando. Sempre vai ficando para trás. E o que está na frente é algo que às vezes nem é de Deus, irmãos. É só distração para te tirar do alvo, te tirar do foco. Pensa se Neemias não tivesse ligado aqui, irmãos. E ele ia desistir, esse muro não ia ser levantado para a glória de Deus. Então, irmãos, hoje vemos também algo muito perigoso que está no nosso meio, que é bom, mas que é muito perigoso, que é as redes sociais. A gente, irmãos, ficamos presos muito tempo na rede social. E eu já digo por mim mesma, muitas vezes, a gente olha para ver uma coisinha ali, né? Quando pensa que não foi 1 hora, foi 2 horas, um momento que eu poderia estar diante de Deus. Eu sei que tem pessoas que trabalham na rede social. Mas, irmãos, é algo perigoso para nossas vidas. Mas o Senhor está aqui nessa manhã, irmãos, com amor, para nos alertar. Para nos alertar e está falando comigo também. Tomamos cuidado. Nós temos um alvo. O nosso alvo é o céu. Ainda cremos, irmãos, que o Senhor ele vai voltar para buscar uma igreja. E o que o inimigo, irmão, não quer tirar ninguém da igreja. A estratégia do inimigo hoje é distrair. Mesmo dentro da igreja eu posso estar distraída. Quantos vêm para a casa do Senhor, irmão? A palavra está ali acontecendo, o louvor está acontecendo, a pessoa está mandando mensagem. Às vezes a atenção de crianças, irmãos, ela vem para a igreja, ela ouve a palavra de Deus, ela guarda, irmão, criancinha de 5 anos, 6 anos, não sei que elas não sabem de coisas, são espertas as crianças, mas estão no celular hoje. Então, olha a distração e o perigo no nosso meio. Jesus. Às vezes também, então, o inimigo não está se importando, vou dar uma rasteira e tirar aquele irmão de vez da igreja. Não é essa estratégia que ele está tendo mais não, tá? A estratégia é a distração. Mesmo eu dentro da igreja, eu não estou ligada na mesma fiação, eu não estou dando crédito porque eu não estou ouvindo. Então só fui e voltei para casa e distraída, irmão, não percebi o que o Senhor estava falando. Não anotei, irmãos, na tábua do meu coração. Não guardei, por quê? Porque eu estava distraída. Então, irmãos, devemos tomar muito cuidado. Essa foi a palavra que o Senhor falou a semana no meu coração. E eu louvo ao Senhor, irmãos, e até disse obrigado, Jesus, e me ajude a não me distrair. Porque é muito fácil nos distrairmos. Muito, muito fácil. Vem uma coisa bonita que chama atenção, né? A gente já está de olho, irmão. Já está chamando a nossa atenção. E às vezes o nosso foco aqui, ó, acabou. Daqui a pouco, o que eu estava pensando em fazer, já não faço mais. Por quê? Porque eu parei no meio do caminho. Porque eu me desanimei. Então, irmãos, nessa manhã, eu fico feliz com o Senhor pela oportunidade, irmãos, e pela palavra que Ele colocou no meu coração. Aleluia. E eu termino, irmão, falando o alvo que temos, irmão. Qual que é o seu alvo? Será que ainda estamos esperando o Senhor? Porque não podemos nos distrair. Nós ainda, então, eu ainda creio ainda, irmãos. Eu ainda creio ainda na volta de Cristo. Aleluia. Que se eu não for no arrebatamento a qualquer momento também, eu posso não estar aqui mais. Quantos de nós estavam no nosso meio, né? E não está mais, né? Que o Senhor já recolheu, né? Então, irmãos, não podemos nos distrair. Estamos vivendo os últimos dias. Há muita distração, sim. Mas se eu focar, eu vou dar continuidade na obra do Senhor. Se eu focar, os muros vai ser levantado. Para a glória de Deus, irmãos. E o povo ali pode contemplar alguém usado por Deus, irmão, para reerguer aqueles muros. Aleluia. E o Senhor ele pode contemplar pessoas aí, irmãos, que não me davam nada por você. Pode contemplar e ver Deus trabalhando. Aleluia. Ver vidas sendo restauradas. Ver vidas, irmãos, sendo levantadas, que já está ali desanimada, através de uma palavra que o Senhor pode te usar. Através de uma oração que você pode fazer. Então, não se distraia para que não venhamos parar no meio do caminho. E que o Senhor, nessa manhã, nos ajude a guardar esta palavra, irmão. E eu falo de mim. Que o Senhor me ajude a guardar essa palavra. E eu leve comigo, irmãos. Porque o nosso alvo é um
céu. Se eu me distrair, irmãos, daqui a pouco eu não acredito mais. Daqui a pouco, irmão, eu perco o meu foco. E que nessa manhã o Senhor venha nos ajudar a nos fazer ter foco na obra dele e na vontade dele e naquilo que o nosso coração deseja. O que o nosso coração deseja, irmão? Um dia ir morar na glória. Um dia estar com o Senhor. Então, se é isso que você deseja, se o seu alvo é esse, irmãos, continue nesse foco. Continue, irmãos, que o Senhor é aquele que vai continuar te sustentando, irmão, para a glória dele. Amém? Eu agradeço a oportunidade, né? Me perdoe por algum minuto que passei, Leninha disse que